para falar de tudo. Sempre vamos ter convidados e vamos ter a sua participação. Você já pode começar aí nas redes sociais, no Face, Instagram, enfim, som de fumaça, qualquer coisa. O importante é você se conectar conosco. Nós queremos que você sinta a nossa sinergia. E o programa Sem Controle é isso, é sem controle mesmo. Lá está o Djalma Patrício, que acabou de chegar do norte e nordeste do Brasil. Boa noite, Djalma. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo online, né? É um prazer estar aqui. Convite do Valdeci no programa Sem Controle. Convite não, meu amigo. Convite não, que você, a partir de hoje, passa a ser integrante do Sem Controle. Você é um dos apresentadores do Sem Controle. Fomos promovidos, então. Já foi promovido sem salário. E aqui o Max. O Max, que inclusive, o Max é cantor, compositor, ator, é empresário e também eleitor, que é a parte mais importante desse nosso Brasil. É eleitor ou não é? Eu vou emprestar meu microfone para você. Eleitor, me sinto muito honrado em estar participando desse programa, que já começou grande, hein, Sem Controle, mas começou grande. Acho que fui promovido também, então vou estar participando de todos os programas. E quero parabenizar a você, ao Djalma, a toda a produção do programa, o seu Emílio, que hoje está presente aqui, a gente que acompanhava ele muito aí pela TV. É uma honra estar aqui no teu programa. Legal, obrigado por devolver o microfone. E agora é o seguinte, ó, eu quero deixar bem claro para vocês aí do outro lado. Nós não somos nada normais, porque a pessoa que inventa um programa chamado Sem Controle, com certeza está pensando em alguma coisa. Essa pessoa foi Leônidas Iopan, junto com a Samantha, mais conhecida como popular Chicotinho. A Samantha é querida, Samantha Leônidas Iopan, mas eu vou deixar de lado, né, essa jogada aí. Tu conhece a Zoom Digital e Marketing? Sim. Tá bom, vai conhecer mais. Emílio Dalsóquio Neto, bem-vindo ao Sem Controle. É um momento bacana que o Brasil passa e é chegada a hora de passar limpo. O Brasil está sendo passado a limpo. Então, nesse passar a limpo, o politicamente correto nós temos que mudar, porque quem fala bonito não gera nada, só fala bonito, mas não gera negócios, não gera emprego. E quem gera emprego, gera negócio, é criticado por ao longo dos anos. É muito legal estar aqui, nós vamos conversar bastante o porquê que nós estamos passando a limpo e passar a limpo essa história do politicamente correto. Legal, bacana, né? O importante disso tudo, gente, é que o Emílio ele tem uma história. O homem viajou o mundo todo, o homem foi caminhoneiro, borracheiro, marqueteiro. Pensa numa coisa, pensou? O Emílio foi, coisa boa, coisa positiva. Porque o Emílio é uma pessoa, além de ter uma pessoa muito criativa, é uma pessoa cheia das ideias e, claro, né, sempre conectado com pessoas do bem, que é a parte mais importante. Emílio, você falou politicamente correto. Se fala em 2018, né, foi aí a eleição, foi a virada, né, do Brasil, ou seja, adeus à esquerda, tal, deixar, né, bem claro aqui, o verde e amarelo tomou conta, foram para as ruas e você foi um desses. Começando lá na greve dos caminhoneiros, eu lembro, eu acompanhei o Emílio da Dalsóquio, porque eles não falam Emílio Dalsóquio, eles dizem o Emílio da Dalsóquio. Vamos voltar um pouquinho atrás aí. Eu estou desde 7 anos trabalhando e muitos que estão trabalhando o que acontece é que essa molecada que não está trabalhando vão virar um bando de bosta que não sabe fazer merda nenhuma. Nós temos que fazer essa molecada trabalhar. Os pais estão deixando os moleques um bando de banana, não pode fazer nada. Tem que trabalhar sim. Não é trabalho escravo. Não vem com essa história do politicamente correto, do trabalho escravo. Tem que estudar e trabalhar, os dois. E aí é que começa, desde os 7 anos, eu fui frentista, depois, e com 15 anos eu já estava na boleia de um caminhão, puxando ácido sulfúrico de Salvador a Porto Alegre. Com quantos anos? Tá ali, a câmera está aqui? Eu não sabia qual é a câmera. Aquela lá? É aqui? Com quantos anos, Emílio? Com quantos anos tu já estava na boleia? Com 15 anos eu já estava na boleia. Vão dizer o politicamente correto que sim, não pode. Tu não pode. Tu não tinha carteira de motorista? Sim, naquela época eu podia. Não havia tanto controle. E eu dirigi 3 anos sem carteira. Ora, isso é um absurdo. Mas tu não tinha controle? Mas não, havia, mas não era controlado. Mas a gente não fazia nada de errado. É aí que está o detalhe. O homem, quando faz correto, desde pequeno, não deve nada. Exatamente. Todas as vezes que a gente trabalhava corretamente, não tem porquê. O policial parava, então, mas realmente, eu estou aqui junto com um caminhoneiro, estou aprendendo e estou trabalhando, estou fazendo corretamente. O policial entendia que não, você não pode, daqui em diante você não pode andar. Mas tudo bem.
Por quê? Porque havia um bom senso, havia uma coisa chamada vergonha na cara. O pessoal acreditava em quem estava trabalhando, ninguém estava fazendo nada errado. Aí depois fui para o quartel, eu fui na Polícia do Exército de Brasília e teve um fato curiosíssimo. Né? Isso que ano em Brasília? 84, 85. Eu estava lá em Brasília, 84, 85. 84, 85, eu estava em Brasília. Estava lá no Cruzeiro e eu fui Novo. dispensado, porque Itajaí é terra de maconheiro, lá era considerado terra de maconheiro. Então, maconheiro... Sabe que é no Porto? Não, Itajaí é terra de maconheiro. 4 vezes eu escutei isso. Escutei Itajaí, Blumenau, Curitiba e Brasília. Eu olhava lá, pô, de Itajaí é terra de maconheiro, não pode entrar no quartel. Mas foi o único que tirou 2 honras ao mérito no meio de 1.200 homens no quartel-general no quartel da Polícia do Exército de Brasília. Eu era do Pelopes ainda, camuflado, missões de cima, e quem é do Pelopes, que é pelotão de operação especial, me saí bem tiro de metralhadora, fuzil, pistola. E aí aconteceu um fato curioso, que eu estava lá em fevereiro de 85, nós estávamos dentro do quartel-general, fazendo a troca lá em Brasília, troca da guarda, e vi uma multidão de civis dentro do quartel-general. E vi um cara falando que não ia passar a faixa para bandido. Sabe quem era? O general Figueiredo. Falando de quem? Do Sarney. Todo o Brasil está quebrado porque quando caiu o Muro de Berlim e tiraram os militares aqui, começou um negócio chamado muito bem feito, muito bem orquestrado, o tal do comunismo que é hoje. Porque quando saiu os militares, que não teve ditadura, é mentira. É mentira, o Brasil nunca teve ditadura, tivemos regime militar. 5 generais nós tivemos, os 5 morreram pobres. E nessa sequência, quem é que assumiu? Os comunistas. A Miriam Leitão, Zé Dirceu, o próprio Lula, essa turma toda aí. Como é que o Zé Dirceu assumiu se ele nunca foi presidente da República? Mas assumiu o comando. O Zé Dirceu é o crânio do negócio. O Zé Dirceu é o crânio. Mais crânio que ele é o Fernando Henrique. E tem gente que acredita que o Fernando Henrique não é comunista. Tu vê só como o comunismo, eles falam bonito, eles falam as palavras, eles falam em francês, falam em inglês, falam em espanhol, e aquela vai dominando aquela massa, que nem digo que são burros, porque são encantamento, porque eles falam bonito, comunista. Mas repare isso aí. Os comunistas falam bonito. Sabe por que fala bonito? Porque não tem empresa para cuidar. Porque quem tem empresa para cuidar, conta para pagar, nem dorme direito. Aí vem um cara... Isso é uma direita. É para você mesmo, professor da faculdade, da Federal. É para você mesmo. Desde 2015 eu estou desafiando vocês. Sem controle. Sem controle. Desde 2015, seus... Merda! Vocês estão falando bosta para os alunos. Vocês estão mentindo. Estou desafiando desde 2015 e não é aqui, não. Não é aqui não. É aqui que eu quero desafiar vocês. Na inteligência. Chamar o pessoal aqui, porque lá na sala de aula vocês mentem. Che Guevara é o herói de vocês, Fidel Castro, né? Vem com essa história. Já caiu. E desafio desde 2015. Morreram todos. Não, muito pelo contrário. Sabe o que eles estão falando agora? Nós não somos comunistas. Nós defendemos a minoria. Vai pra merda, seus babaca. Vocês estão mentindo pra molecada. Me põe na sala de aula. Peraí, não quero desafio. Vamos aproveitar o programa Sem Controle? Não, peraí. Você falou que eles... Estão sem controle. Eles falam sobre a minoria. Mas essa minoria, quando se refere a nós somos defensores da minoria, o que é? Que tipo de minoria é essa? Não interessa, sendo maconheiro, é outra coisa, homossexual. O problema nunca foi homossexual. Por que não fala do Clodovil? O Clodovil era contra a passeata gay. E não pode confiar, não confunda homossexual com depravado. Essa parada gay que tem aí é uma depravação. Porque o homossexual tem vergonha da passeata gay. E venham me denunciar que eu estou sendo homofóbico. Não vem com essa história, não. Porque o homossexual sempre foi em torno de 6%, 7% no mundo e nunca atrapalhou ninguém. Nunca atrapalhou ninguém, muito pelo contrário, o homossexual é um clássico que, se for desfilar, ele vai de terno e gravata, para ter respeito. E o que é que nós estamos tendo aqui? Essa passeata que querem mostrar a bunda. São um bando de depravado. Vocês querem mostrar a bunda, porque um homossexual verdadeiro não faz essa palhaçada aí. Aí soma maconha, soma essa parada gay, soma o Che Guevara, soma o Fidel Castro. O que é que nós vamos ter? Esta merda que fizeram aí. E você tem que fazer isso. Você, professor. Professor, não. Professor, não. Doutrinador. Exatamente. Porque um professor... Roubou um adepto, Djalma. Não. Porque o professor é uma palavra sagrada. Sim, não é para qualquer um essa palavra professor. Porque nós mestre, somos um bando de idiota. Desde 2015 eu estou falando isso. Não é de agora, não.
Na Folha de São Paulo me criticou, é muito bom chegar na Folha de São Paulo. Porque se a Folha de São Paulo te critica, é porque tu está no caminho certo. E o que acontece lá agora? Porque aproveito o programa para colocar nós dentro da faculdade, aí, principalmente aqui em Florianópolis. Seus maconheiros de merda aí. Me coloca lá para falar o quê? O que vocês estão falando? A resistência. Agora a palavra é, temos que resistir. Lula livre. O que é, seu idiota? Vai dar um diploma, sabe quem é que vai aceitar um diploma? Vai ficar desempregado. Porque o patrão vai olhar, diploma da Universidade Federal, onde só tinha maconheiro, vai ficar desempregado. Porque na dúvida, peraí, entre um cara que tem uma... Então que nem tenha faculdade. Pelo menos esse tem a cabeça sadia, porque o mundo é capitalista. E não pode ter dúvida sobre isso. Porque o melhor sistema que faz o dinheiro circular é o capitalismo, que faz o dinheiro circular, que estimula o empregado, a todo mundo ter a sua empresa. Por que esses caras metidos a comunista não têm a empresa? Sabe por quê? Vocês são uns idiotas, incompetentes, você não tem a capacidade de ter uma empresa. Aí pega a molecada lá dentro da sala de aula, que nem sabe a diferença, né? E costumo dizer... costumo dizer, só para encerrar esse assunto, que quem não foi comunista até 22 anos, não teve coração. Acima de 25 anos é ainda comunista? Não tem cérebro. Vai que a merda, rapaz. Vai para Venezuela e agora vai para Argentina. Hã? Tu acha que eu não estou com raiva, não. Sabe por que eu estou falando dessa forma? Porque eu estou vendo um monte de desempregado. E sabe por que vai ficar desempregado? Porque não tem patrão, não tem empresa que vai pegar o diploma do cara. Tu é formado o quê? Na faculdade federal, com algumas exceções. É claro que é exceção. Existe exceção? Claro que tem. Mas a regra é resistência. Temos que resistir à opressão capitalista. Vai pra merda, rapaz! Tá acabando com o Brasil? Quero ver falar isso na nossa frente. E eu não estou nervoso, porque eu estou muito bem. Não sou candidato a nada. Não sou candidato a nada, só quero ajudar o Brasil. E você está atrapalhando. Esses idiotas travestidos de professor. Djalma, o que você acha disso? Essa câmera que eu estava falando, né? É isso? É isso aí, tá falando para a câmera lá. Djalma, o que tu acha disso tudo? Olha, na verdade o Emílio tem 100% de razão no que ele explanou agora para todo mundo. Tu sentiu que os dois ficam lá e nós dois ficamos aqui, né? Então, se nós tomar cuidado, os dois vão chamar nós de comunista. O que tu acha? Nós vamos avançar e vocês... Estamos avaliando, né, um comentário muito válido. A gente sabe que situação está passando o Brasil. Existe vários pensamentos, eu concordo com ele em quase todos ali. Então acho que Tu é um cara religioso. Sim. O que tu acha disso? Olha, eu respeito todas as religiões. Eu acho que o momento é sagrado entre as quatro paredes. Se tu está numa igreja católica ou em outro templo, eu acho que Deus é o mesmo. É um momento de oração, né? Então, acho que o brasileiro tem que colocar mais Deus no coração. Eu acho que tem que partilhar mais. É isso que vem acontecendo com esse novo jeito de governar o Brasil. É mais fácil abrir uma igreja do que uma empresa? Hoje é mais fácil tu abrir uma igreja. Não paga imposto? Não paga imposto? Rapaz, assim, ó, do que o Emílio falou, a gente tem que fazer umas pequenas ponderações. Não é o que o Emílio falou. Né? Na verdade, Valdeci, hoje é que assim, ó, o que eu vejo hoje, como empresário também. Como empresário. Eu acho que uma igreja não paga imposto nenhum. Como empresário, a carga está muito grande para quem emprega. Então hoje está muito fácil. Todo mundo sabe dos seus deveres, mas os seus direitos estão esquecendo de lado. Então hoje vai ser empresário para ver. Vai honrar uma folha de pagamento, vai honrar fornecedor em dia para você ver. Hoje a margem de lucro diminuiu muito. Está complicado hoje ser empreendedor. E o funcionário ele continua com tudo, com todos os direitos. Nada contra, ele tem os seus direitos. Mas eu acho que tem que facilitar mais para o empresário. Eu acho que estamos no caminho. Tem que se flexibilizar, porque senão a coisa vai descambar. Ela já está descambada, na verdade. Né? O que se tá... O Brasil vai ver o que é descambar, nego. O que se está tentando... O que se... A linguagem do caminhoneiro aqui, o que é descambar? Descambar é morro abaixo, descambou, perdeu o controle. Como aqui, nós estamos sem controle. Totalmente sem controle. Entendeu? Descambar tem vários sentidos, né? Mas é assim, se a gente for fazer uma ponderação hoje imparcial da situação no Brasil, nós vivemos uma situação calamitosa para o empresário, sim. Hoje ele é onerado, entendeu? A liberdade econômica que foi aprovada, a medida previsória que foi aprovada ontem,
vai dar um certo fôlego, mas não é a solução. Se gera emprego tendo flexibilização do mercado. As leis trabalhistas, infelizmente, muita gente defende que tem que continuar do jeito que está, mas isso não pode ser a regra. O trabalhador, ele tem que ter o direito de chegar para o patrão dele e dizer assim, eu quero trabalhar da seguinte forma. Você permite que eu trabalhe desse jeito? Eu quero trabalhar à noite. Se eu tenho uma função de mídia, né, eu posso trabalhar à noite. Por que eu não posso fazer o meu horário? Por que a CLT tem que dizer que eu não posso fazer aquilo? Então tem que ser o trabalhador e o empresário, eles têm que ter o direito de sentar numa mesa e dizer assim, qual é a tua forma? Tu quer receber por hora? Pronto, remunera a pessoa por hora laborada e acabou. Mas isso é uma coisa, eu escutei nos bastidores aqui, eu escutei nos bastidores que isso é coisa de europeu, não é? Não, mas não é questão de seguir moda que vem lá de fora. A questão é nós entendermos o que está aqui dentro e mudar o que está aqui dentro. Legal. Quem quiser falar com o Sem Controle, como é que faz? É só entrar nas nossas redes sociais, na Urbano TV. Já, o pessoal está aqui conectado, já tem bastante comentário. Oi, Emílio. Já tem perguntinhas aqui, já. Pode fazer, Emílio. Da sua trajetória, na sua carreira, qual o momento mais difícil que você passou, Emílio? Primeiro vamos esclarecer um negócio. O futebol foi trazido por Charles Miller aqui no Brasil. Foi criticado porque era um esporte europeu. Não tinha nada a ver com o brasileiro. Esse esporte está fadado ao fracasso. Charles Miller teve problema de criar aqui, primeiro time de futebol do Brasil, é lá da cidade de Rio Grande. Depois veio Ponte Preta, tá aí por aí. Mas então, só porque não dava certo. Futebol não ia dar certo aqui nesse país aqui, não tem nada a ver, é um esporte inglês. Então é muito, como tu vê, só como os paradigmas, né? Como os paradigmas. Negro livre, tá louco? O homem voar, tu tá louco? O muro de Berlim cair, tu tá louco? O Brasil perder de 7-1, tá maluco? Então são paradigmas que estão na nossa frente, nós temos que romper eles. Agora tem uma coisa que é interessante esclarecer, que existe uma diferença entre ser esquerda, petista e comunista. E é interessante esclarecer que quem é que não é, eu gostaria de ser do Partido do Trabalhador? Eu queria ser do Partido do Trabalhador. Eu não sou malandro. Mas até isso conseguiram romper. Partido do Trabalhador virou um negócio de malandro. Outra palavra que conseguiram destruir, sindicato. Sindicato é um negócio sagrado. 2000 anos o homem levou para se organizar e criar um sindicato. Virou sinônimo de coisa ruim. Então o problema não é ser de esquerda, porque esquerda tem no mundo inteiro. O problema não é ser do PT raiz propriamente dito. O problema é ser comunista. Quando caiu o Muro de Berlim em 89, vieram para cá. E aqui pegaram um grande partido, que já vinha lá sendo treinado por Cuba e a Rússia, o Zé Dirceu, a Dilma. A Dilma, na Comissão da Verdade, foi uma mentira. O pessoal da Polícia do Exército, a qual ela também faz... É uma mentira, essa Comissão da Verdade é uma mentira. Foi um jogo de cartas marcadas. E não vem com esse papinho de torturador, porque isso é mentira. Estávamos em guerra. O Brasil estava em guerra. Então, há erros e acertos dos dois lados. E é natural que até antes de cair o Muro de Berlim, havia aqueles caras que defendiam o socialismo, o comunismo. Isso é lindo, né? Ai, que coisa mais linda. Mas o tempo provou. E o pior, quando caiu o Muro de Berlim, tinha gente lá dentro da Univale, na faculdade de Itajaí, que defendia o Che Guevara, Fidel Castro, e ainda estão lá ainda dando aula. Como vocês podem, se tu ir lá na Univale de Itajaí, a fachada está com luzes vermelhas. Então tem uma mensagem subliminar, como a casa da OAB. A OAB tem dobro de vermelho do que azul. São mensagens subliminares que tu não percebe a sacada. Então o problema não é ser de esquerda. O problema não é ser do PT raiz. O problema é ser comunista. E aí, por isso que eu desafio, mato duas perguntas aí. Primeira coisa que um comunista pergunta, quais são os livros que você leu? Eu digo, eu vou direto no assunto. Matou 3 vezes mais que o nazismo. Como é que eu vou prestar atenção? É nessa câmera aqui mesmo? É nessa aqui? É nessa aqui? Essa que ela é. Olha para lente da verdade. Que se diz, professor, que de professor não tem nada, tu tá dissimulando. Então, eu vou fazer o seguinte, é democracia? Então eu vou andar com a boné do Hitler. Eu vou andar com o boné do Hitler. Não é democracia? Não é isso que vocês querem? Falar em democracia, que está bloqueando a mente. Você tem que mostrar. Tem que mostrar. Tem que mostrar que o nazismo matou 3 vezes menos. Por que você não fala nisso? Ok? E é sobre isso que nós vamos discutir. E aí,
Não, volto a repetir, não quero ganhar aqui no MUC, não. Não vem com esse papo, não. É aqui, ó. Ok? Vamos na próxima, já terminou o bloco. É a inteligência... É o próximo bloco? A inteligência... Ô, Djalma, a gente falava muito de inteligência. Eu aprendi desde pequeno que inteligência é luz. Inteligência é luz. Então a gente vê muitas pessoas dando uma de sábio, a gente vê muitas pessoas correndo para cá, correndo para lá. Não, sabe que essas pessoas não são astutas? Como ele falou, são cordeiros, são lobos vestidos de cordeiros? Olha, no Brasil tem muito hoje. Se a gente for fazer uma análise minuciosa do que ocorre hoje no Brasil, Assustado, né? Tem muito lobinho aí, né? Já tem muito lobinho? Pezinho de cordeiro. Tem. Lobinho tem é coisa bastante. do escoteiro, né? Isso. Entendeu? Então tem muito. E o Emílio fez uma explanação aí que a gente tem que fazer realmente uma reflexão. O país, ele se salvou de um regime destrutivo. Ok, então vamos refletir. Vamos ter 2 minutos de reflexões aqui. Vamos fazer? Pode ser? Vamos, 2 minutos? vamos. E nós já voltamos. Pode ser, Paulinho? Vamos pensar, vamos meditar aqui para a gente voltar com mais força. Segura aí que nós já voltamos. Sem controle, aqui é o seguinte, gente, é sem controle mesmo. Eu tenho que falar aqui, ó. Eu não lembro se foi segunda ou terça-feira, eu cheguei em casa, estava passando um programa na Band, na TV Band, o Improviso. Eu adoro esse negócio de improviso. Eu quero deixar bem claro para quem está nos acompanhando que aqui durante a semana, na pauta do programa, é proibido eles se comunicarem, o Max, Djalma, o Pequinho, que vai ser é uma figura que vai estar no programa com a gente também, e o Leandro, e o Cabeção, o pequeno Otávio. O Cabeção agora conseguiu emagrecer, está com 198 quilos. Então, assim, ó, é proibido eles se comunicarem e falar dos assuntos que serão abordados aqui no programa Sem Controle. Eu, mais ou menos, imagino. Tá ok? Mas eles não sabem o que que o outro vai falar aqui. Só para ter esse sem controle verdadeiramente. Porque senão não é sem controle, é com controle. O Max fez uma pergunta para ti, Emílio. Ele perguntou sobre qual foi o momento mais difícil, foi isso, né, Max? A tua trajetória. Qual foi o momento? Eu sou de 65 e Dalsóquio significa desóquio. Zóquio é uma cidadezinha norte da Itália, então eu tenho sangue italiano e esse cabelo denuncia que eu tenho sangue índio. Por causa da minha mãe é Souza, somos na mesma tribo aqui, ó. Somos na mesma tribo, lá, dos Caigangue ou dos... Enfim. Guarani ou Caigangue. E aí acontece o seguinte, em 2014, senhoras e senhores, eu escutei do Bradesco Itaú que a Petrobras não tinha crédito. Em 2014, isso. Como que a Petrobras não tinha crédito? Porque esses filha da puta quebraram. BNDES, Blim, blim. o Caixa Econômica, Eletrobras e Petrobras e a... Daqui a pouco vem mais uma. Quebraram. A Petrobras não tinha crédito. Vocês sabem o que significa isso? Nós tivemos que vender a empresa. E aí vem sempre tem um idiota. O idiota, ele está em tudo que é canto. Vocês quebraram a empresa. Meu amigo, quem quebrou a BNDES, Caixa Econômica, a Petrobras, Eletrobras e a... Sempre tem aqui que eu esqueço. Cala a boca. Cala a boca, tu não tem moral para falar de nada. Vocês quebraram. E aí vai dizer um empresário, esse empresário que nem dorme direito, é PIS, CONFINS, ICMS. Em 2014, quantos funcionários vocês tinham? Nós tínhamos quase 5 mil funcionários. 5 mil colaboradores. Nós éramos a melhor transportadora da América Latina para escutar do Bradesco que a Petrobras não tinha crédito. 5 mil, tu sabia disso? Que vocês têm que ter noção disso daí, pô. Trabalhar uma vida inteira com a Fundação Dom Cabral, fazendo todas as metas eu cumprir, todas as multinacionais, Bayer, Rodia, Rest, a Michelin, Kraft, tudo multinacional, todas as metas cumpridas, tudo certinho. Para escutar que do Itaú e do Bradesco que a Petrobras não tinha crédito, isso é que tem que refletir o que fizeram. E nós temos que mudar. Chegou o momento de mudança. E nessa trajetória aconteceu um negócio interessante que você tem que saber. A greve do caminhoneiro. Vamos falar sobre a greve do caminhoneiro. É mentira. A greve do caminhoneiro foi uma mentira. Usaram o caminhoneiro como massa de manobra. Guimarães, entendeu? Foi uma mentira. Por quê? O Zé Dirceu já sabia que ia perder a eleição. Presta bem atenção. O Zé Dirceu e o pessoal dos comunistas já sabiam que ia perder a eleição para o Bolsonaro. Já sabiam disso. E como é que faz para cancelar uma eleição? Através de uma intervenção militar. É constitucional. Está na Constituição.
Isso é verdade. E aí como é que faz? Vão seguir a Constituição. Somos democráticos, vão seguir. Então, vamos cancelar a eleição. Ok, para isso tem que ter uma intervenção militar. Ok. Para ter intervenção militar tem que ter um caos social. Quem é que fez o caos social? O caminhoneiro. Os caminhoneiros foram usados como manobra, uma massa de manobra. Então aí, por que naquele dia mandei tocar fogo? Porque eu estava dando golpe em cima do golpe. Estava dando golpe em cima do golpe, porque tinha que parar. Tu mandou tocar fogo, caminhão? Por quê? Porque era o PCC que estava coordenando a greve. MST que estava coordenando a greve. E o caminhoneiro foi usado como uma massa de manobra. E quando eu falei toca fogo no caminhão, é para acabar com a greve. Era para acabar ali, nós demos um golpe no golpe. Tudo isso, claro, eu estou falando que, de acordo com a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, o Exército e principalmente com a Defesa Civil. Porque o básico que nós estávamos abastecendo, que era remédio, combustível, oxigênio e ração animal. Eram os itens básicos para não ter um pior ainda. Então, só para esclarecer que a greve do caminhoneiro não foi greve do caminhoneiro. Foi, sim, uma jogada dos próprios comunistas para ter uma intervenção militar para cancelar uma eleição. Uma eleição que ele já ganhou no primeiro turno. O Bolsonaro já ganhou no primeiro turno, mas com essa urna eletrônica ridícula. Essa urna eletrônica os nossos netos vão dizer, mas como é que tu pode votar num botão e nesse botão Deus sabe o que acontece. A Smarttic da Venezuela é que faz a nossa urna eletrônica. É o único país no mundo que usa esta merda. Esta merda usada pela Venezuela. Aí você vai me dizer, mas ele ganhou. Está errado, não tem o selo do Inmetro. E sabe por que não tem o selo do Inmetro? Porque não é para ter. A urna tem que ser impresso. Então você tem que lutar por isso, tem que cobrar. É o povo, é o brasileiro, nós queremos uma urna com impresso. E você vai dizer, mas ele ganhou na primeira, e na segunda a diferença foi 20% a 30% mais. Mesmo assim foi roubado. E você, que é aquele que um dia votou no papel e dizia, não, só o que falta é votar no papel. Qual é o problema? Eu tenho aqui um celular na mão. Como é que eu vou tomar sopa com o celular? Eu tenho a melhor tecnologia do mundo, mas não resolve o básico. Haviam erros, os veteranos sabem que lá na célula havia um erro, mas tu roubava o quê? 100 votos, 200 votos, tá bom, 1000 votos. Agora com o botão tu vota milhões de votos. Só o Brasil usa essa urna eletrônica. Nós temos que fazer ela voltar a ser impressa. Então, tudo isso é para explicar. Falei, então, sobre a greve do caminhoneiro que não teve e a urna eletrônica que tem que ser impressa. Porque no mundo inteiro é na mão. Porque a democracia é na mão. A prova real que eu votei é quando a minha mão, meu corpo, vai lá e vota. E mais do que nunca, que agora é dedinho, posso, né? É claro. Só o que falta é votar na mão. E daí, meu senhor, minha senhora? Qual é o problema de levar 2 dias? Qual é o problema? Eu quero ter a certeza que o meu voto foi lá. Aí, sabe qual é o marketing? Não, nós somos exemplos para o mundo. E em menos de 4, 5 horas nós temos resultado. O mundo ri da nossa cara. O resultado que é Nova Moscou quer. Sabe quem é a Nova Moscou? Brasília. Somos um bando de idiota trabalhando para Brasília. Que aí vamos chegar no Pacto Federativo na próxima. Mas só para terminar essa questão da urna eletrônica, que leve 2, 3 dias, não tem problema. Não tem problema nenhum. Porque pelo menos eu tenho certeza que o meu voto chegou. E se houve algum roubo no meio do voto, sim, sempre teve. Judas estava na Santa Ceia, tu não vai mudar isso. Mas só que eram 11... como é que é o que estava com... Como é que é? 12 discípulos. Sobrou estavam, 11 bons. Entendeu? Sempre vai ter um nó cego no meio. Isso é normal. Judas estava na Santa Ceia, tu não vai mudar isso. Mas a partir do momento que tu tem um impresso, tu garante... Judas foi corajoso, hein? Tu garante que a democracia foi exercida ali. Agora, quando uma máquina vota por ti, os nossos netos, a próxima geração vai rir da nossa cara. Ele vai dizer, peraí, deixa eu ver se entendi. Vocês saíam de casa, pegavam uma fila, ficava diante de um computador, apertava para o A e o voto poderia cair no B. É isso, sim. Exatamente. Eles vão rir da nossa cara. Então, no mínimo, nós temos que colocar isso para refletir e voltar o voto impresso, que é, no mínimo, o que deve ser feito. Então, faz a gente recordar Arena e MDB. Voto era em papel. Apuração levava dias. Era em papel. Lá na tua tribo, como é que é votado?
Pô, já estou meio distante já faz tempo. Agora deve ser... Eu acho que urna eletrônica, eu acho que ainda não, entendeu? Mas o pessoal deve se reunir, fazer uma cantoria. O presidente lá. atual tá muito em cima da FUNAI, tirando alguns poderes e tal. Você acha que isso é manobra da esquerda? Não. Tentando dizer que não, Bolsonaro... eu acho que o governo Bolsonaro está tentando quebrar um ciclo vicioso que tinha dentro da FUNAI. Muito pelo contrário. Tu acha que tem... Se a gente parar para fazer uma pequena... Voltar um pouquinho no tempo, quem está na mídia social, se a gente for ver a última denúncia da Damares, os aviões abandonados. E aí? Isso é dinheiro de quem? Isso é dinheiro do pagador de imposto, pô. Então é uma baita de uma sacanagem tu ter um órgão que é para privilegiar o índio, mas ele se aproveita da situação do indígena. Porque tem um corporativismo ali dentro, uma turma, né, vamos dizer assim, cada um agarrado no seu... cajado, né, e lutando pelo aquilo que eles acham que é o certo, mas sem a coletividade. Entendeu? Esse é que é o problema da FUNAI. Então, você acha que na tua opinião, assim, para quem está nos acompanhando aqui, ó, cuidar dos índios, tu acha que o presidente atual, ele está focado ou ele está dizendo que está tudo bem? Ele está dizendo para o índio que o índio pode ser o que ele queira ser, desde que ele controle a terra dele. Ele tem que ter o domínio sobre o que é dele. Sempre foi dele. Os caras que agora inventaram um monte de coisinha, um monte de abobrinha, para deixar o índio renegado ao segundo plano e submisso. Essa que é a verdade, porra. A gente tem que entender isso. E não enxerga quem não quer. E o desmatamento, o que é que tu acha? Rapaz, aí como é que eu posso te afirmar que a última divulgação ela está correta? Não tem como. Primeiro, o atual governo não tem responsabilidade. Mas tu não acha que o atual governo, assim, se não tem uma resposta que ele gosta, ele corta a cabeça do cara? Não vejo por aí. Ele está cortando a cabeça de quem deve ser cortada. Tu, no lugar dele, estaria falando a mesma coisa? Não sei se estaria fazendo a mesma coisa, que eu sou um pouco mais comedido, mas eu tenho a mesma linha de pensamento. Se tu é um pouco comedido, tu acha que o atual presidente não é comedido? Não, às vezes extrapola como todo mundo. Ninguém tem sangue de barata. Sabe o politicamente correto a gente tem que deixar de exercer. A gente tem que ver as coisas como elas são, porra. Tem muita gente que tem mania de querer arrumar atenuante para aquilo que o cara fez. Ah, não, mas ele é um bom moço, pô, mas fez uma cagada, tem que pagar e deu. Motorista que dirige bêbado. O que diz o Código de Trânsito? Que não pode dirigir bêbado, porra. Aí o cara vai lá, dá uma porrada, mata 3, entendesse? Aí tem um juiz que vai lá e diz, não, mas ele não teve a intenção de matar. Como que ele não teve a intenção de matar se o código diz que não pode dirigir alcoolizado? É isso aí, Emílio. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, pessoal. Existe um lugar no Brasil chamado Cabeça de Cachorro. A cabeça de cachorro é quando você olha o mapa do Brasil, você vai ver lá na fronteira com a Colômbia e a Venezuela, você vai ver que tem um desenho do formato cabeça de cachorro. Tá, São Gabriel da Cachoeira, a primeira... Tá mais para Graxaim do que para cachorro. É um cachorro do mato. Cabeça de Cachorro é o nome de uma região entre a fronteira Venezuela, Brasil e Colômbia. Eu estive lá, é lá onde tem o Pico da Neblina, é ali, eu estive lá no Yanomami. As tribos que tem lá, as tribos que tem lá falam francês, inglês e espanhol. Porque as ONGs do mundo inteiro estão ali, pegando nióbio, pegando uma série de coisas e levando para o seu país. Então, o que está acontecendo? Nós estamos sendo saqueados o tempo inteiro, você não pode ter dúvida sobre isso. E o que nós estamos passando a limpo? O que é do Brasil tem que ficar no Brasil. Não é verdade? Então, quando você conhece o Brasil, como a gente conheceu lá, todo um trabalho da mãe. Quem é a mãe? Marinha, Aeronáutica e Exército. Esse trabalho feito espetacular para manter que o índio, no mínimo, fale em brasileiro, em português. Porque as ONGs vão lá e vão com aquela conversa de assistencialismo, coisa nenhuma, papo furado, estão ali, claro. 20% é uma ação social, mas 80% é para pegar o nióbio, para pegar o ouro, para pegar a prata e todas as ervas. A Amazônia, as ervas medicinais, então está todo mundo ali pegando. Não é à toa que tu vai lá em Manaus, você vai em Manaus e vai ver o mundo inteiro lá em Manaus, com terno e gravata. Mas como? São técnicos, estão negociando. Ali é um banco de corre para lá e para cá, pegando as ervas para levar para fazer a base dos remédios. E o que está sendo feito agora? O Brasil está sendo passado a limpo. Eu quero deixar bem claro, pessoal, eu não tenho bandido de estimação. Eu fui o primeiro a receber o Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Mas se ele fizer bobagem, eu vou ser o primeiro a criticar ele. Não temos bandido de estimação. Mas agora o que nós temos que fazer é o seguinte.
O presidente fala muita bobagem. Você grava o que interessa. Ele falou 99% coisa boa, coisa bacana, que o Brasil precisa ouvir. Aí, de repente, ele escorrega um cocô. Você só gravou o cocô, é porque você é um cocô. Só gravou isso, porra. Os 99% que ele falou que era interessante e não gravou, só gravou o cocô. Sabe por quê? Porque você só gravou aquilo que lhe interessa. Se só lhe interessa o cocô, é porque você é um cocô. Mas por que você é o cocô? O cocô que ele sugeriu que para cuidar do meio ambiente... Comunista corrupto. Aí por isso que é a abreviação de cocô. Aqui o presidente deu a entrevista aí para os repórteres e parece que comentou com o repórter assim... Parece não, ele falou para o repórter, quer cuidar do meio ambiente, faz cocô um dia sim, um dia não. Foi isso, né? Exatamente. Foi isso aí mesmo que ele falou. Inclusive eu queria chamar a atenção do Cabeção, Oril da Palhoça, né? Porque parece que está com um probleminha aí alguns dias. Pois então, diz ele que está 10 dias, né? Max, perguntas. Tem uma perguntinha aqui, voltando ali na greve dos caminhoneiros, aqui o internauta quer saber se o Emílio tem como mensurar para a gente o prejuízo para o nosso Brasil aí, que trouxe essa greve dos caminhoneiros. Não, primeiro que não é a greve dos caminhoneiros, né? É muito bacana a pergunta, muito legal. A greve dos caminhoneiros, não, foi a greve do PCC, MST, PSOL, esse bando de maconheiro que estão por aí. Não tem nada de caminhoneiro. O caminhoneiro foi usado. Mas o estrago que foi causado era de propósito. Porque o comunista ele precisa de um culpado. O Fidel Castro viveu 150 anos falando que o culpado é o imperialismo americano. Ele fazia merda e colocava a culpa nos outros. No caso do governo Temer, ele tem que colocar a culpa em alguém, tem que colocar a conta em alguém. Realmente, claro, que foi um dano terrível, que não foi o caminhoneiro que causou. Essa pergunta é muito legal, é um momento de esclarecer. O dano causado não foi pelo caminhoneiro. O caminhoneiro foi usado como uma manobra, Sim, massa de manobra. Mas é interessante esclarecer essa pergunta, porque o caminhoneiro... Não foi o caminhoneiro. E esse estrago que foi causado, a parte é verdade, não sei quantos bilhões que o Brasil perdeu, mas, por outro lado, é para colocar conta de todas as bancadas na conta de quem? Do caminhoneiro. E nessa história toda é muito oportuno esclarecer que não pode tabelar o frete, meu amigo. Eu sou caminhoneiro, nós trabalhamos, não pode. O mercado é livre. Você tem que trabalhar, tem que ter muito cuidado em falar isso daí. O mercado é livre. Vamos tabelar o arroz, o feijão, o pneu, o celular? Faz sentido isso? O mercado é livre. Uma outra coisa, o diesel, como é que se faz para baixar o diesel? Nós temos que ter várias companhias de petróleo, refinaria aqui no Brasil, que é o que já está acontecendo. Aí vem esses comunistas defendendo a Petrobras. Mentira! Estão defendendo o interesse dele, porque a Petrobras bancava as mordomias deles. O que nós temos que fazer, como qualquer outro país sério, que tem 4, 5, 6, 10 refinarias, para exatamente criar competitividade. Vocês imaginam se antes do Collor a gente só tinha Chevrolet, Volkswagen e a Ford? Era só isso. Você queria... O máximo que você poderia ter era um Scott vermelho conversível. Esse era o sonho de todo mundo. Um XRT, esse era o sonho. Esse era o sonho que se tinha. Aí o que aconteceu? O Collor foi lá e abriu para vários... É o que tem que acontecer com as refinarias de petróleo. Nós temos que ter aqui Shell, Atlantic, Exxon e tantas outras, a BP, para que então haja... você concorda com a privatização? Esse negócio de trazer chinês, trazer não sei o quê... Não. Olha, muito interessante, não é chinês. Você tem que escolher, porque o Brasil é uma colônia, né? O golpe da proclamação da República, não saímos da colônia, do Império para da monarquia para a República, foi um golpe. Você sabe disso. Quem não sabe vai estudar. Se o professor não falou, procure. É um golpe que foi dado. E nós somos uma colônia, né? Você tem que escolher. Infelizmente, nós temos que escolher. Você quer ser uma colônia inglesa e estadunidense? Porque americanos somos todos nós. Quem nasce na América, todos nós somos americanos. Mas tem um país lá chamado Estados Unidos que o pessoal diz que é América. Então, ou você é uma colônia inglesa ou uma colônia americana. Mas você tem outra opção. Você pode ser uma colônia chinesa ou russa. E agora? Você vai escolher qual? É claro que nós temos que escolher o lado inglês e o lado americano. Não pode ter dúvida sobre isso. Porque todo mundo vai passear aonde? Em países capitalistas. Ou você vai fazer o quê? Você vai para a França? A França é um chiqueiro. Liberté, fraternité, igualité, para se fuder. Virou uma merda aquela porra lá. Virou um chiqueiro dos comunistas, invadiu, acabou com a França. Aí os comunistas vão lá,
pagando pouso na Torre Eiffel, mas naquela catinga de mijo que está ali, ó. E acabaram com a França. Por quê? Porque entrou uma série de coisas que não era para entrar. Então você tem que ter cuidado e escolher ser uma colônia. Você tem que escolher, não vem. Podemos ser forte, uma colônia forte, podemos sair disso. Um dia nós teremos a nossa autonomia. Um dia nós chegaremos lá. Mas primeiro, é tudo uma etapa. Primeiro teve que cair o muro de Berlim. Depois tivemos que derrubar o nosso muro de Berlim, que foi colocar um presidente que é de pensamento de direita. E agora nós estamos numa nova fase, num novo momento, e que nós temos que ser uma colônia inglesa e uma colônia americana. Aí vem o idiota dizendo que onde é que já se viu o presidente colocar o filho para representar. Qual é o problema, meu amigo? Não é nepotismo, ele é capacitado para isso. E se ele fizer bobagem, nós vamos lá tirar ele, nós vamos reclamar. Não tira mais, depois que for, não tira. Não, pelo contrário, ele tem que dar resultado, porque o mundo inteiro sempre teve isso, nunca ninguém nem sabia quem era. Nunca se discutia sobre isso, porque era lá na calada da noite, eles colocavam os comunistas que eles queriam. Sabia que tinha embaixador? Sabiam, eram comunistas, denegrindo a imagem do Brasil lá fora. A grande maioria dos chanceler, embaixadores eram tudo, a grande maioria era comunista. Não pode ter dúvida sobre isso. Então eu não estou dizendo que está certo ou errado com relação a esse detalhe. Nós queremos, quando o Trump pegou na mão e disse eu quero confiança, por quê? Porque o mundo já se dividiu. Ou tu é um bloco americano, ou tu é um bloco russo-chinês. E agora? Você tem dúvida ainda para quem? Você pode ter negócio com a China, você pode ter negócio com a Rússia, ok, mas não ideologia. Segundo bloco. Não, o Max tem uma pergunta. Emílio, muito boa a sua explanação. Eu acho que o Brasil está tomando um rumo realmente diferente. Todo mundo estava perdendo a vontade de morar e de viver no Brasil, né? Não, todo mundo. Eu acho que a gente adora, mas a situação estava ficando muito complicada. Estava faltando um pouco de patriotismo, né? Tanto, desculpa, Max, aqui, ó. Tanto que tu ia para os movimentos, né? As cores eram qualquer cor, menos o verde e amarelo, a cor da nossa bandeira. Então, isso eu tiro o chapéu pro Bolsonaro, sabe? Isso é verdade. Ele trouxe para nós o patriotismo, não é o patriotismo, não é o patriota, o partido patriota, tá, pessoal? É o patriotismo em termos de amar. Os americanos, já que nós falamos do americano aqui, todas as casas, né? A maioria das casas lá tem a sua bandeira dos Estados Unidos aqui, né? Aqui na frente tem a bandeira do Brasil, aqui é um instituto, tem a bandeira do Brasil. Ou seja, temos que amar nossa pátria, né? Nossas cores. Porque o Emílio falou, hoje teve um movimento, teve uma passeata, teve alguma coisa aí. Eu estava vendo, a primeira coisa que eu presto atenção, que cor, né, quais são as cores que estão ali. E eu não vi verde e amarelo hoje numa passeata que eu assisti na TV. Então é complicado. Parece que o verde e amarelo virou assim, quem é verde e amarelo é do bem. É mais ou menos assim que tu acha? Eu acho que começou a aparecer mais verde e amarelo no Brasil, né? Antes o verde e amarelo estava um pouco escondido, que estava muito inseguro com a atual administração. A pergunta que eu queria fazer, na verdade, eu queria que o Emílio passasse para o nosso povo brasileiro qual a expectativa dele, que mensagem ele pode nos passar, ele que tem contato com o atual presidente, a gente sabe disso, que tempos bons a gente vai viver daqui para frente, se ele pudesse explanar um pouco sobre isso. Primeiro que o cara que tiver com diploma de faculdade comunista vai ficar desempregado. Para esse, está perdido. Esse vai pegar na lista de emprego lá, porque o Brasil vai bombar. O Brasil vai crescer muito. A partir de agora, dezembro em diante, as grandes empresas estão tudo se voltando para cá, ao contrário da Argentina. A Argentina virou a chave lá, já está o caos lá. E aqui, o que vai acontecer? Por quê? Porque tem um caso interessante aqui. Aí eu abro um parênteses com o Paraguai. O Paraguai tu paga 8% e tu tem a tua empresa lá e tu exporta para o Brasil ali que tu é zero. O Paraguai está dando um show de bola. O Chile, por causa do Augusto Pinochet, ô professor! Professor não. Como é que chama? O doutrinador. Ô doutrinador, quero ver você dizer que o Emílio Dalsocco falou bem do Augusto Pinochet. Vai, põe isso na sala de aula. Quero ver se tu tem coragem. Os alunos, pergunta para esse cara que está na tua frente aí. Quem foi o Augusto Pinochet? Um torturador que matou 3 mil pessoas, né? Em 20 anos morreram 3 mil. Aqui morre 6 mil por mês. Isso é conta, meu amigo, é matemática. Não é que eu gosto de ditador, não. Mas o Augusto Pinochet fez no Chile o que era para ser feito aqui. Era para ser feito aqui. Não foi feito serviço, mas o Augusto Pinochet fez. Por isso que o Chile também.
Por isso que o Paraguai está indo bem. E agora no Brasil, que nós temos que reduzir a carga tributária, e o pessoal vai começar a investir no Brasil, porque o Brasil é espetacular, é fantástico, mas se prepare, no mínimo, para não falar nada, pelo amor de Deus, você tem que falar inglês e espanhol. Você tem que falar inglês e espanhol. Como é que você vai falar com o mundo? O mundo fala inglês e espanhol, pô. E sabe qual é a diferença de falar russo, chinês, árabe e da Mongólia ou do Zimbábue e português? Sabe qual é a diferença? Nenhuma. O mundo não fala essa língua. O mundo fala inglês e espanhol. Para o capacitado, para o cara que estudou, se preparou, principalmente na área técnica, vai faltar gente. Vai faltar gente na área técnica. Então se prepare, pessoal. Os alunos, se preparem. O Brasil vai bombar a partir do ano que vem. Tem muita coisa para ser resolvida, é claro. 30 anos, desde o Sarney até agora, tem muita coisa para se fazer. Você sabe disso. Então se prepare, se capacite, seja trilíngue, no mínimo, né? No mínimo falar inglês e espanhol. Seja o melhor da sala de aula, seja o melhor na empresa, porque vai faltar mão de obra e vai bombar. O Brasil vai bombar no sentido, vai explodir no bom sentido, vai crescer no bom sentido. E por quê? Porque vai diminuir a carga tributária, vai fazer com que as coisas, que o dinheiro chegue na ponta, que é estrada, que é porto, que é educação, que é saúde, e nós estamos num Brasil espetacular pela frente. Acredite nisso, que isso vai acontecer. Emílio, está acabando nosso programa, passou muito rápido, 1 hora. Já deu 1 hora? Eu queria que tu falasse para a gente... Já deu 1 hora? Que tu está viajando o Brasil todo, falando da conscientização, não só a política. Da Lux. Da Lux, é. Fala para a gente. Lux, em latim, significa luz. Então, nós temos a luxbrasil.org.br. luxbrasil.org.br. É uma associação suprapartidária de pensamento da direita. Não interessa o partido, nós temos que ter aqui um pensamento da direita. Então, nós estamos falando e mostrando o que é a direita, o que é o capitalismo, o que é trabalhar para que o menor Estado possível, que o cidadão tenha dinheiro que volte em menor quantidade de cidade, menor... só para você ter uma ideia, tem cidades nos Estados Unidos que tem 30 mil habitantes e não tem prefeitura. O que mata essa prefeitura, aí o prefeito explode o IPTU, ISS, TBI e a taxa de lixo e taxa de trânsito para bancar a prefeitura. Porque o grosso, que é o ICMS, PINS, CONFINS e Imposto de Renda, vai para onde? Vai para Nova Moscou, que a gente conhece como Brasília. Então nós temos que inverter essa questão tributária, que aí entra, o Paulo Guedes está fazendo um bom trabalho com relação ao Pacto Federativo, e é isso que nós temos que mudar. luxbrasil.org.br é uma associação suprapartidária, a qual com pensamentos da direita. Então, eu convido você, principalmente esses caras aí que estão... Deixa eu ver lá. Olha lá, tem um cara lá com... Olha lá, tem um cara com o boné do Lula livre, outro lá. Olha lá, tem um cara com o boné do Che Guevara. Mas camisa do Bob Marley pode usar? Não, isso aí não. Aí vai para o Uruguai. Aí vai para o Uruguai falar com o Mujica. O Mujica agora está lá, ó, quebraram para cobrar 1 litro de gasolina. 1 litro de gasolina você paga 8 pesos, e para comprar 1 peso, são 7 reais 1 litro de gasolina. E para comprar 1 real tem que ser 8 pesos. O Mujica, aquele velhão lá do Uruguai, gente boa, do Fuca, velho, gente boa, acabou com o Uruguai, um país do tamanho do Paraná, que era um show de bola. Quase 4 milhões quebrou, de habitantes. Por causa da maconha aí, ó, esse maconheiro de merda aí, não se cuida não. Então, os pais e mães saiam da zona de conforto. Você tem que... Pai e mãe, faça a sua parte. Então aí fica uma... E como faz para entrar em contato? luxbrasil.org.br. Entre lá, manda seu e-mail, manda sua sugestão. Nós estamos no mundo para conquistar. Tem palestras prontas, né? Tem várias coisas. Pensamento da direita. Convido a vocês a entrar luxbrasil.org. Deixa aqui, ó, um gancho para... pauta para a próxima reunião. Ponha nessa cadeira aqui, pega lá um professor lá da... Professor não, desculpa professor não. O doutrinador, pega um doutrinador lá da faculdade aqui da USP, como é que se chama? UFSC. Da UFSC, pega lá, ó, traz ele aqui, põe aqui nessa cadeira e põe a cara na frente das câmeras para dizer, vim questionar. Vamos, não é democracia? Você não quer isso? Não é na sala de aula lá, seu covarde, que fecha a porta e doutrina a molecada lá, não. Aqui, ó, senta aqui nessa cadeira, fica a minha pauta aqui, fica na frente aqui e vai, defenda a sua tese. Defenda a sua tese de comunista, de Lula livre, de Che Guevara, de Fidel Castro, de Stalin. Vem aqui defender a sua tese. Fica aí a minha sugestão. Mas aos normais, porque são zumbi, né? Vocês são um zumbi, que não adianta. Mas aos normais, eu convido vocês a entrar luxbrasil.org.br. Ok. Enquanto tu olha a tua lista ali, se não esqueci uma pergunta, que a gente fez um roteiro. A gente sigue caprichando o roteiro, né? Tuas considerações finais, Djalma. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. É sempre importante a gente ter umas pautas de discussão para que a sociedade fique sabendo de como anda a situação do país, né? E a discussão
seja ela qual for, ela é sempre salutar. Ela sempre dá um resultado. Hoje aqui quem está nos assistindo ficou com uma pulga atrás da orelha. Vai pensar, vai refletir sobre alguma coisa, mas vai refletir. Então esse é um programa sem controle, mas que tenta fazer com que as pessoas fiquem mais antenadas, mesmo que elas não tenham controle. Mas é essa a intenção. Eu agradeço muito, tenho uma boa noite para todos aí e agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que na Quarta-feira, próxima... 9 da noite, estamos de volta. Estamos aí E durante toda a semana, vai ficar no nosso canal no YouTube. Vai lá, Programa Sem Controle. Faz isso, por favor. Vai no Instagram, Programa Sem Controle. Faz sua pergunta, deixa lá sua sugestão de pauta, que nós vamos em qualquer parte do Brasil. Professor, é? Doutrinador. Max, e aí, Max? Bom demais, é um programa sem controle, mas com controle. Você viu que vai falar de tudo. Né? A gente fala de tudo. Obrigado ao telespectador, a toda a equipe, toda a produção, a você, Valdeci, ao Emílio. Eu tinha algumas curiosidades dele, mas a gente vai deixar para uma próxima aí sobre a... Lá no Facebook. Isso, Vai lá no Facebook, lá do Emílio Dalsoc ou da luxbrasil.org, tem lá uma para tirar o resto das dúvidas. Bacana. Foi muito bom estar aqui, obrigado. Ó, segura aqui que tu vai voltar comigo. Não? Vai voltar aqui. Vai voltar onde? Então foi muito bom pra ti, Max. Ah, foi bom pra ti? Fazia tempo que não era tão bom. Foi bom pra ti também? Foi bom, né? Foi bom pra ti também? O Max é arrepiado. Emílio, ó, de coração, a Urban TV é uma TV que nós estamos em várias cidades em todo o Brasil, pela Olé, né? Urban TV. Urban TV. Na Olé, né? Na canal 11 da Olé. E tem nossas plataformas aí no nosso Instagram, nosso Face, nosso canal do YouTube. Por favor, vai lá, acompanha a gente, que esse programa já vai para o YouTube. Para nós, o Leônidas Iopan, quem ali está olhando o canal, o Instagram, a Samanta, a Borges, né? Está acompanhando a futura... É Borges, né? Não é Braga? O que é? A Borba. Mas logo vai mudar, né? Vai ser outro nome. Borges. Richard. Vai ser Richard. Japonês. O Paulinho Cordeiro e o Eric, né, do Instituto aqui, sempre buscando incentivar a gente a fazer o programa. Toda a equipe que apresenta o programa aqui na UBA TV, a maioria, todos nós voluntários, para trazer para você informação. Emílio Dalsoc Neto. Valeu. Em 30 segundos, fala o que você gostaria de falar, que não deixe você falar na outra. Não. Pais e mães, sejam pais e mães. Entendam o que eu falei. Filtros cocô que eu falei, se é que é isso que a Folha de São Paulo e a do Globo só fala do cocô, né? É o que interessa, né? Então, os pais e mães, entendam o que está acontecendo. Chame o seu filho, salve, tira ele, salve um zumbi. Faça com que ele fale 3, 4 línguas, que vá para a igreja, que pratique esporte, que faça, entenda que o que está acontecendo, salve o seu filho. Converse com ele, reúne a turma. E a Lux do Brasil, a Luz ao Brasil, está aqui para tentar ajudar. Não é religião, não tem nada a ver com isso, mas é uma forma de iluminar a cabeça do pessoal que está tudo lá nas trevas, na escuridão do comunismo. Legal. Emílio Dalsoc Neto foi o nosso primeiro entrevistado no programa Sem Controle. É para falar de tudo, toda quarta-feira, 9 da noite. Por favor, vai no YouTube, o canal lá, Programa Sem Controle, vá no Instagram. Vamos embora para alavancar essa nossa ideia. Obrigado, Emílio. Obrigado, Djalma. Obrigado, Max. Quarta-feira estaremos de volta para mais um programa Sem Controle.